Enquanto você esteve na escola, eu acho que você já deve ter passado pela experiência de ter que fazer alguma apresentação, nem que seja de algum trabalho escolar ou só algum tipo de apresentação temática, como de Páscoa, Natal, Dia das Mães, etc, etc. E é desse tipo de apresentação que a gente vai falar neste vídeo. Se você participou desse tipo de apresentação, provavelmente é por dois motivos. Ou você queria arrasar e gostaria que seus pais vissem o esforço que você deu na sua apresentação para depois eles disserem: "Uou, estamos orgulhosos de você." Ou apenas para ganhar pontos. Eu era o segundo. Na verdade, eu comecei sendo o primeiro tipo, mas depois eu me tornei o segundo. Porque participar desse tipo de apresentação é o tipo de vergonha que toda vez que eu me lembro, só faz eu querer ter mais vontade de desaparecer. Antes de tudo, oi, meu nome é Fosky e eu vou falar neste vídeo de como apresentações podem ser algo bastante vergonhoso. Acho interessante também falar sobre a arte de fundo. É basicamente uma ilustração que eu fiz no mês de fevereiro, tanto que está até no banner do canal. E eu só botei ela no banner, pois eu por enquanto não tinha nada melhor para colocar. Dando o contexto, eu desde pequeno sempre era uma criança quietinha, mais tímida, mas com o passar do tempo isso acabou se intensificando cada vez mais, e hoje em dia eu sou uma marmanja que não consegue completar uma palavra direito. E eu acho importante falar isso, pois para uma pessoa mais tímida, tudo que vai fazer todos olharem para você se torna alvo para algo vergonhoso acontecer. Então, nesse vídeo, eu vou contar 3 histórias. A gente vai começar da história que eu acho menos vergonhosa, até a história que toda vez que eu me lembro, eu quero simplesmente desintegrar da face da terra. Começando com a primeira história, ela aconteceu quando eu estava no 4º ano, e a nossa professora disse que a gente iria fazer uma apresentação sobre o dia do circo, pois aparentemente existe uma data comemorativa para tudo. A gente iria dançar uma música que eu não lembro qual era agora, e cada aluno iria fazer alguém do circo, um papel do circo. Por exemplo, uma menina iria ser a mestre de cerimônias, daí alguns meninos iriam ser malabaristas, equilibristas, homens fortes, já o restante das garotas iriam ser bailarinas. E eu não queria isso. Isso porque no 3º ano eu tinha largado as aulas de balé, pois eu não tava mais afim ou porque eu tinha medo de me machucar, enfim, algo aconteceu que eu não consigo me lembrar agora. Mas independente disso, eu larguei o balé e não queria mais nada com ele. Então quando eu ouvi que todas as garotas iriam fazer as bailarinas, eu fiquei tipo, não, me tire desse meio. Pois eu sabia que isso iria abrir uma margem para eu passar vergonha na frente de todo mundo. Provavelmente cair de cara no chão. Então eu fui perguntar para a minha professora se eu poderia fazer outro papel ao invés de ser bailarina. E ela disse que eu poderia ser uma malabarista. Mas para isso eu precisaria aprender malabarismo. Então, entre ser uma bailarina, reviver coisas que eu não queria e potencialmente passar vergonha, pois eu acho que eu cairia de cara no chão, ou ser uma malabarista e aprender alguma coisa nova como malabarismo, eu escolhi a segunda opção. Eu passei as últimas semanas antes da apresentação aprendendo malabarismo, tanto que minha tia me ajudou a treinar. Ela me deu 2 laranjas para eu tentar. E bem, eu aprendi a fazer malabarismo e até hoje eu consigo. Claro, só com 2 bolas. Não consigo com mais de 2. O máximo de vergonha que eu poderia passar era deixar as bolas caírem, mas pela sorte do destino deu tudo certo na apresentação e eu ainda aprendi a fazer uma coisa nova. E vocês devem estar pensando, Fosky, isso nem foi tão vergonhoso assim. E eu concordo com você. Mas isso é porque essa foi a primeira história, onde apesar de eu achar que eu passaria vergonha, no fim não aconteceu. A próxima história, entretanto, a gente vai subir um pouco o nível. Essa história aconteceu, acho que no 3º ou 4º ano, e voltando ao tópico de existe data comemorativa para tudo, a gente iria fazer uma apresentação do Dia do Índio, com a música da Xuxa de fundo Brincar de Índio, onde nela a gente teria que fazer aqueles barulhos de... Ai meu Deus, com certeza envelheceu mal. E não foi só isso, a gente teve que se vestir tematizado. A gente colocou aqueles cocar na cabeça, cocares? Cocar? Não sei como fala. Pintamos o nosso rosto com algumas marquinhas e o pior, a gente teve que usar roupa de banho durante a apresentação. Usar roupa de banho em ambientes que são próprios para isso, como a praia ou a piscina, eu não tenho nenhum problema.
Mas agora, na escola onde todo mundo pode ver, aí é complicado. E sabe o pior? A gente era a única turma que estava fazendo a apresentação do Dia do Índio, pois o resto das outras turmas estavam fazendo do Dia do Livro, ou sei lá qual é o nome do feriado, mas eu lembro que tinha várias Emílias fantasiadas por lá. O que fez a gente ser a única turma que estava vestido de índio e fazendo barulho de índio. Enquanto várias pessoas nos assistiam, eu me questionava o porquê eu ainda estava respirando. Só de lembrar dessa situação eu fico acordada por um tempo. No fim, a apresentação acabou dando tudo certo, menos para o meu psicológico. Mas você deve estar pensando, Fosky, mas isso deve ter sido antigo, parada de 7 ou 8 anos atrás, quando você ainda era uma pitoquinha. E sim, você tem razão. Mas essa última história, infelizmente não é o caso, já que ela é consideravelmente recente, coisa de 2 anos atrás, e tudo que aconteceu ainda está fresco na minha mente, e ela foi o principal motivo de eu querer fazer esse vídeo. Essa história aconteceu no 2º ano do ensino médio, e para vocês compreenderem ela, eu preciso explicar um evento que sempre acontecia nessa escola, que é chamada de CEPAC, que é uma sigla para... eu sei lá, eu não lembro mais e também não me importo. Que acontecia sempre no mês de setembro, onde cada professor escolhia uma turma para trabalhar em um projeto para apresentarem não só para a escola toda, mas também para quem aparecesse no dia. Era basicamente como uma feira de ciências, e todo ano tinha uma temática diferente. Tanto que o tema deste ano em que a história se passa era sobre profissões que seriam extintas com os avanços tecnológicos. E ela também era parte da nota. Então, dependendo do seu desempenho do projeto, você ganharia uma nota de 0 a 10. Então, ela era realmente algo que ajudava bastante o aluno. Enfim, contexto dado, agora podemos realmente falar sobre a história. A minha turma era consideravelmente grande, coisa de 40 alunos. Então, ela foi dividida em 2 projetos. Um projeto A e um projeto B. E eu fiquei com o projeto B. O projeto A, que eu acho que seria interessante falar sobre ele, iria ser sobre São João, falando sobre costumes, história, etc. E você deve ter pensado, uau, Fos, que o projeto A parece interessante. O projeto que você fez parte deve ser tão interessante quanto, não é? Então, sim, mas tem um porém. Eu não sei se o pessoal mais novo vai conhecer, mas existia um programa chamado A Escolinha do Professor Raimundo, que, resumindo, mostrava uma sala de aula do professor Raimundo e tinha os alunos que tinham suas próprias características, e suas químicas com o professor e com os outros alunos era o que trazia comédia para o programa. Então, para o projeto B, cada aluno iria fazer o papel de um personagem do programa. E vocês sabem com quem eu fiquei? Dona Catifunda. Vocês não conhecem quem é a Dona Catifunda? Eu posso resumir ela como uma velha fumante. E a propósito, descanse em paz, a atriz que fazia ela originalmente, espero que esteja em um lugar melhor. Enfim, voltando à história, a professora literalmente olhou para a minha cara e disse: você faria uma boa Dona Catifunda. Então tá me dizendo que ela olhou para a minha cara e disse que eu faria uma boa fumante? Brincadeiras à parte, eu acho que ela me escolheu como Catifunda, pois ela tem cabelo curto. E do meu projeto, eu era a única garota que tinha cabelo curto. Então eu provavelmente era a melhor escolha por causa disso. E não porque eu tenho cara de fumante, tá? Não é por causa disso. E sabe o pior? A professora queria que a gente fosse fiéis aos papéis, pedindo para que a gente visse alguns clipes dos nossos personagens e estudássemos eles. E enquanto eu vi os clipes da minha personagem, a minha professora perguntou se eu poderia fazer uma, entre aspas, voz de fumante. E eu achei que seria uma boa ideia se eu forçasse a minha garganta para parecer que alguém que fumasse um charuto 24/7. Eu vou tentar imitar como eu fazia, mas não riam, por favor. Eu fumo um charuto por dia. Eu tô começando a me arrepender de gravar esse áudio. E pra complementar, a minha amiga fez um charuto de papel para eu poder usar durante a minha apresentação. E meu avô me emprestou um chapéu para eu poder usar. E eu agora era Dona Catifunda. E eu comecei a me arrepender de todas as minhas escolhas de vida. A gente ficou por volta de 1 mês ensaiando para essa apresentação.
E como era uma parte da nota, eu estava me esforçando ao máximo para fazer uma boa dona Catifunda, apesar da vergonha que eu estava sentindo no momento. Até que chegou o dia da apresentação e a gente mostraria o que a gente fez para quem aparecesse. E toda vez que chegava a minha parte na apresentação, eu fazia a voz e todo mundo ria. O que era a intenção, já que era uma apresentação puxada para a comédia. E eu ficava feliz que o pessoal ria, mas ao mesmo tempo batia aquela vontade de me auto-explodir. Ah, mas Fosky, sei que pode ter sido vergonhoso, mas olha o lado bom, pelo menos quando acabou o evento, acabou a apresentação, não é? Ah, era isso que eu diria se não acontecesse mais algo. O professor de dança da minha escola viu essa apresentação e ele achou hilária. Deve ter achado uma das 7 maravilhas do mundo. Pois ele perguntou para a professora se a gente poderia refazer essa apresentação no teatro da cidade, onde o espaço não era só limitado para os pais dos alunos, e sim para qualquer pessoa ver. Ou seja, eu teria que fazer o papel de fumante na frente de metade da cidade, que já é um dos teatros mais famosos daqui. E sabe o pior? Ninguém poderia recusar, pois todos os personagens eram importantes para a trama. Então todo mundo que participou da apresentação da CEPAC teria que participar dessa apresentação do teatro. Se bem que a gente ganharia 2 pontos a mais na matéria dessa professora, mas mesmo assim, eu vou ser conhecida como uma velha fumante por todo mundo que viu a apresentação no teatro. Enfim, depois de semanas, a gente refez a apresentação, só mudando o tema para músicas de cada época, que é do tema da apresentação no teatro, e deu tudo certo. Mas graças a isso, eu ganhei o apelido de Catifunda na escola, que não durou por muito tempo, pois depois do terceiro eu nunca mais vi ninguém da minha escola, então no fim o apelido nem durou tanto assim. Mas só de lembrar que eu tive que me apresentar como uma fumante, fazendo voz de fumante, primeiro só para pais de alguns alunos, e depois no teatro da cidade, e ainda sabendo que tinha gente que me conhecia que estava vendo essa apresentação, faz toda vez eu simplesmente querer deixar de existir por ser algo tão vergonhoso. Claro, que apesar dessas histórias, eu não acho apresentações algo ruim. Na verdade, pode ser algo bem divertido. E para uma pessoa tímida como eu, pode ser de bastante ajuda para conseguir ganhar confiança em si mesmo. Então, se você ainda tá na escola ou tem interesse em fazer parte de algum grupo de teatro ou de qualquer tipo de apresentação, eu diria, vá em frente. Mesmo que você fique nervoso, bom, acredito que a maioria das pessoas também tem esse sentimento de frio na barriga. Até os mais confiantes. Você não precisa ser o melhor. Faça o que você consegue. Eu vou estar torcendo por você. Enfim, chegamos ao final do vídeo. Muito obrigado se você assistiu até aqui. E se você quiser compartilhar suas histórias de apresentações também, a aba de comentários está aberta para vocês falarem suas experiências. Eu vou adorar ler suas histórias. Eu também quero agradecer de verdade o engajamento que vocês deram no meu primeiro vídeo. É sério, eu não esperava essa quantidade de pessoas que iriam assistir aquele vídeo. Então aquilo me pegou muito de surpresa. Então muito obrigado mesmo pelo apoio que vocês me deram. E sim, eu pretendo fazer mais isso daqui pra frente. Mas tudo isso é graças ao apoio de vocês. Mais uma vez, obrigado mesmo. Então, até o próximo vídeo. Tchau!